Bom dia para você aí de casa. Estou trazendo para você hoje mais um tema de extrema relevância. Afinal de contas, a tecnologia ela é motivo de debate. Só que hoje eu quero voltar minha atenção para você, criança, e para você, professor. Nós estamos numa semana em que nós comemoramos duas datas muito importantes. Dia das Crianças, a gente precisa celebrar muito, é o nosso futuro, mas nós precisamos saber quem vai conduzir essas crianças. Além da família, nós temos os professores. Então, a você, professor, eu já deixo meus parabéns por não desistir dessa profissão que está cada vez sendo mais desafiadora. Por isso, para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa evolução e talvez o futuro da educação infantil, vamos dizer assim, eu trouxe aqui a Karina Pérez, da Secretaria da Educação, que aliás eu vou estender um abraço à secretária Renata, né, que tem ali, secretária cada vez mais próxima dos professores. Então, obrigado, né, pela presença e disponibilidade, a gente sabe o quanto está corrido lá. E eu também estou aqui com a Michele Leme, que ela é gestora da Escola Samaúma, uma escola que talvez você ainda não conheça, mas vale muito a pena conhecer toda a metodologia e tudo que eles atualizam lá dia a dia, certo? Bom, vou começar aqui, a gente, né, vai falar um pouquinho de tudo, a gente tem algumas coisas ali acontecendo, mas num mundo em que as crianças já nascem olhando os pais deslizarem as telas, eles estão aprendendo a mexer no celular antes até de escrever, eu vou direcionar para a Karina. Como que a escola infantil está preparada para essa essência de tecnologia para a criança? Como que você vê isso, né? A Secretaria da Educação que, né, tem, acho que é o maior número de escolas ali para gerir. Na verdade, preparada a gente nunca vai estar totalmente, né? Isso é uma construção. Então, é um processo aí de utilização, né, de lidar com a tecnologia na escola. Hoje nós temos aproximadamente 60 escolas de educação infantil que possuem o laboratório de informática para crianças de 4 e 5 anos. Então, menos de 2 anos não é recomendável, aliás, deveria ser, né, proibido, inclusive pela a Organização Mundial de Saúde e também pelo Conselho de Pediatria. A criança não deve, antes dos 2 anos, ter acesso a nenhum tipo de tecnologia. E, infelizmente, a gente vê hoje já bebês, né, consumindo aquela tecnologia passiva. Então, nesse sentido, a escola vem com o papel, né, de trabalhar essa cultura digital, de olhar para isso, para a gente passar daquele consumo que é passivo, que você fica só olhando e esse consumo não é favorável, para um consumo, na verdade, nem um consumo, né, mas para uma questão mais colaborativa, criativa. Sim. Então, a gente usar a tecnologia no sentido de desenvolver como se fosse uma outra ferramenta além do que a gente já tem. Mas claro que a educação infantil, né, é um momento aí importante da infância e o brincar genuíno é muito importante. Sim. Então a proposta não é trocar, substituir. E essa criança muitas vezes é muito exposta à tecnologia fora da escola. Do ambiente escolar. Então, na verdade, o brincar é muito importante. Então, esse uso da tecnologia com 4, 5 anos é muito ainda pequeno, uma introdução. É mais ou menos uma vez por semana, um tempo pequeno de 40, 50 minutos, que é o recomendado. Bom, Michele, e aí, vocês que têm metodologias diferentes, queria até que você adentrasse um pouco sobre a Escola Samaúma e o que você pensa sobre esse tema de tecnologia ali, né, dentro desse ensino infantil. Sim. A Escola Samaúma é a única escola Waldorf de São José do Rio Preto. Então, a pedagogia Waldorf, ela é baseada na antroposofia, trazida por Rudolf Steiner, e ela se baseia no desenvolvimento infantil, desenvolvimento da criança. Sim. Para a educação infantil, que nós entendemos como primeiro setênio, que é do 0 aos 7 anos, né, para a pedagogia Waldorf, a criança ela precisa desenvolver habilidades motoras e sociais. Então, a tecnologia, nesse momento, para a criança, ela não adentra a sala de aula. Ela não tem apoio, a professora não se apoia
em tecnologia ou não oferece tecnologia. Porque é o que a gente já sabe, né? Essa criança, muitas vezes, ela recebe muita tecnologia em casa. Então, para a pedagogia Waldorf, principalmente nesse momento, né, do 0 aos 7 anos, a escola ela é até um local de proteção para essa criança. Porque é lá, muitas vezes, que ela tem espaço para brincar livre, porque às vezes ela mora num apartamento, né? Às vezes os pais não têm tempo de conversar tanto com essa criança. Então, o social dela, hoje nós temos atualmente muitas crianças com problemas sendo direcionadas a fonoaudiólogos, né? Por quê? Porque a criança, às vezes, ela é exposta tanto à tela, ela ouve, ela tem aquele hábito de correr tão rápido, né? Aquele movimento passivo, né? Aquela informação, que ela não aprende a falar, ela não aprende a esperar, a dialogar, a pessoa fala, ela espera. E esses valores, eles são valores de base, são valores da infância. Então, a pedagogia Waldorf acredita que do 0 aos 7 anos você está formando aquele adulto, né? A primeira infância, ela não é algo isolado, algo que vem e depois passa. Ela, na verdade, ela persiste, ela vai rebater lá na vida adulta. Então, a criança precisa aprender a conversar, a se movimentar, a pular corda. Mas aí a gente pode concluir, então, que a gente vai precisar muito da família para o futuro. Exatamente. Porque Para tudo. se a gente, eu tenho visto cada vez mais as famílias se afastarem da escola. E se a gente pensar que a gente está falando aqui de tecnologias, a gente vê pais cada vez mais adentrado a telas e deixando o filho de lado. Não fica um pouco incoerente? Vou ainda continuar com você, Michele. Sim. O pai que fica vidrado, que mexe muito na tela, procurar uma metodologia como a de vocês? Então, é incoerente se a escola não deixasse isso claro para as famílias. Então, como funciona na escola Samaúma? A família que entra, que busca a escola Samaúma, ela precisa concordar que ela também tem o dever de colaborar nesse processo. Perfeito. Então, lá, quando a gente faz a entrevista pedagógica, a gente informa sobre a proibição mesmo, não é indicado para crianças. Então, do 0 aos 2 anos, até um pouquinho mais, não, nada de tecnologia. É claro que nós estamos num momento, né, o momento da sociedade em que existe televisão, existe celular. Então, assim, falar que nós não deixamos as crianças assistir televisão, não, é claro, elas têm acesso. Mas hoje, como está acontecendo de bebezinhos com celular assistindo e rolando tela, Com os isso pais. é totalmente Com os inadequado. pais. Com os pais. E aí, Karina, assim, qual que é o maior medo ali de introduzir a tecnologia ali na educação infantil? Porque vocês têm, né, acho que o maior número de crianças, assim, um pouquinho diferente, né, de conseguir conscientizar esses pais da metodologia no ensino municipal, você tem essa dificuldade. Quais esses desafios que vocês enfrentam na prática? Porque eu imagino que tem uma pressão dos pais pedindo também, né, muita tecnologia. Na verdade, a gente acredita, inclusive, que essa introdução da cultura digital de uma forma não extrema, né, que é só a questão digital, mas já na educação infantil é uma possibilidade também de trabalhar isso com as famílias, sobre esse uso que a criança faz fora, né, da escola, sobre as questões, por exemplo, de perigos de estar usando a internet, né? Na educação infantil a gente não tem tanto esse problema porque as crianças ainda são muito pequenas, mas esse problema já começa a aparecer mais para o ensino fundamental, né? Que eles têm acesso aí a adolescentes, então isso é muito sério. Então essa conscientização também é papel da escola, né? Então um grande desafio aí, né, é que os pais entendam isso e colaborem nesse sentido, né, que não deixe e que eles mesmos saiam desse consumo passivo. Um outro desafio grande, né, uma preocupação grande, é a formação de professores, né, que nós temos aí professores que precisam dessa atualização constante cada vez mais, e esse olhar para a tecnologia no sentido da criança ser protagonista. O uso da tecnologia na escola com intencionalidade pedagógica, né? Então, a formação desse professor para preservar esse brincar, que é a parte mais importante aí da educação infantil, e não que a tecnologia possa suplantar esse brincar. Né? Até porque, assim, né, era uma outra pergunta, mas vou continuar com você, Karina. Uma tecnologia bem aplicada, ela é tão boa quanto o brinquedo de montar, ou não, né? Nós vamos compartilhar essa pergunta, mas como que a gente faz, no caso da tecnologia, fazer isso sem perder a essência? Né? Dá para fazer isso? Vamos começar com a Karina e depois
você responde, Michele? Na verdade, são coisas diferentes, habilidades diferentes que você vai desenvolver com o brinquedo de montar, né, e com a tecnologia. Se você pensar na robótica, você vai entrar muito nessa questão, né, de montar, mas de uma forma mais complexa, né? Mas ele pode acrescentar ao brincar também, né? Nós temos alguns jogos que são totalmente pedagógicos, né, com intencionalidade. Nós temos essa questão do desenvolvimento do raciocínio, se você pensar, por exemplo, em robótica, né, no pensamento computacional. E, na verdade, isso é uma realidade, inclusive, na legislação. Né? Então, na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que rege todo o ensino, né, do país, a gente já tem como uma das competências necessárias a ser desenvolvida pela escola a questão relacionada à cultura digital. Então, isso é um desafio. Né? Os equipamentos também, isso a gente já avançou bastante. Como trabalhar isso como cultura, né? Essa questão de trazer à tona a função da tecnologia no sentido de colaboração. Então, o problema não é a tecnologia em si, mas é o uso que a sociedade está fazendo dessa tecnologia. Então, hoje a gente vê, por exemplo, pessoas dirigindo, né? Mexendo no WhatsApp. E para você, Michele, o que você pensa? Você acha que, né, a gente entendeu da faixa etária, mas aí com isso a gente consegue fugir, porque nós não vamos conseguir fugir, a tecnologia ela está presente. Como que a gente vai conseguir introduzir isso? A introdução são momentos, né? Então é aquilo, sempre o grande problema, né, que nós vivemos hoje é a antecipação de situações que não cabem naquele momento, que a gente está enfrentando uma situação séria de adultização infantil, por exemplo. Sim. Que é antecipar, apresentar para as crianças situações, objetos, vivências, roupas, enfim, uma série de posturas ou brinquedos, enfim, antes do momento ideal. Então, a pedagogia Waldorf, ela não é contra a tecnologia. Ela só acredita que... É importante deixar claro, Exatamente, né? É muito importante. Inclusive, nós temos alunos, ex-alunos Waldorf, que são CEOs de empresas de tecnologia. Então, assim, não é sobre isso. É sobre o momento. Qual é o momento que essa criança precisa realmente ter essa cultura digital? Porque nesse momento, montar, o correr, escalar, ele nunca será substituído, porque são habilidades diferentes. Então, a criança ela vai chegar um momento... Exatamente, indispensáveis. Então, a criança terá um momento em que ela vai conhecer a tecnologia. O questionamento será que quando nós trazemos uma política pública ou uma ideia, como a China, de que precisa oferecer isso para a criança, qual é o resultado disso a longo prazo? Porque as ideias chegam para a sociedade e aí a gente oferece para a criança. Mas isso será benéfico para a criança daqui a 10 anos? Vamos segurar isso, eu tenho que chamar os comerciais, vamos segurar porque é isso, a China soltou e nós vamos responder isso já já. Tem bastante assunto aqui, não sai daí. Estamos de volta, Conexão Tech está com tudo hoje. Homenageando você, professor, a gente trouxe a primeira educação, a educação infantil, porque lá é a base de tudo. Então, professor, nós vamos fazer um mês educacional, nós vamos trazer muita coisa de educação. Mas, lembrando que você sempre tem que ser valorizado. E você, dessa vez, é o mais desafiado também. Eu estou aqui com a Karina Pérez, da Secretaria Municipal da Educação. Eu estou aqui com a Michele Leme, da Escola Samaúma, que traz metodologias que vale a pena a gente pesquisar para a gente entender. E aqui nós não estamos falando de que uma é certa ou outra é errada, ou isso cada família vai se adaptar ao seu melhor jeito, mas é importante que a junção, né, desse pensamento vai trazer para o mesmo centro que é a criança, é a valorização e o melhor para a criança. Você falou de adultização, e aí a gente tem um artigo da China falando que a partir dos 5 anos a criança vai receber celulares lá para começar a fazer programação. E aí, Karina, nós vamos ficar para trás? Acredito que não. Espero que a gente não faça isso realmente, né? Porque o que a gente precisa pensar, pensando nessa questão que ela traz sobre a questão da adultização, quando a gente pensa na escola pública, nós temos muitas escolas, né, e muitas famílias
em vulnerabilidade. Então, muitas vezes, a criança vai ter acesso àquilo só dentro da escola. Sim. Né? Então, na verdade, essa também é uma preocupação, né, com a tecnologia, que é um acesso diferente do que a gente tem na escola particular, por exemplo. Né? Mas a questão da adultização é bem complicada e não é só na tecnologia, também às vezes na questão da alfabetização, em outras questões que tem, né, que não podem roubar esse tempo da infância. Então a gente precisa ter claro que o brincar espontâneo, o brincar genuíno, o desemparedamento aí desse brincar, o brincar não estruturado, isso é inegociável, né? Isso é fundamental. Então a gente não negocia. Então o brincar é fundamental na educação infantil. O que a gente vai precisar fazer é escolher como essa tecnologia vai ser colocada. E aí, nesse sentido, né, e junto com a mediação do professor, que aí o papel fundamental do professor de mediar, né, em casa a família, o adulto, né, mediar essa relação com o brincar e com a tecnologia também. Nesse sentido, trazer para 5 anos um equipamento celular, né, eu acho que é bem complicado, é bem preocupante. Porque você, veja bem, tem países já fazendo ao contrário, né? Países desenvolvidos que colocaram tudo no digital e agora estão retomando aos livros de papel. Então, acho que os extremos são muito complicados, né? Com 5 anos, o celular, por exemplo, a questão de olhar na tela, um espaço pequeno, a questão do grande estímulo de luz e sons, né? Isso pode comprometer algumas coisas aí nesse desenvolvimento. A gente já tem alguns estudos falando dessa utilização precoce, inclusive no Brasil, né, do que tem causado privação de sono, ansiedade, danos, inclusive, aspectos cognitivos, socioemocionais, físicos, a questão da obesidade infantil, né, a questão até da miopia. Então, acho que a gente precisa tomar bastante cuidado em preservar as idades, a infância e esses espaços. É isso. E aí a gente traz essa mesma pergunta para a Michele, abrangindo um pouco mais. Michele, você vê essas atitudes de alguns países tentando digitalizar, vocês que têm uma metodologia própria, você vê isso de uma forma assim, a gente vai ter que se preparar de alguma maneira para mudar o nosso conceito ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que o caminho da humanização é o caminho do sucesso. Quando nós olhamos as pessoas, os criadores da tecnologia, o caminho que eles escolhem para os filhos é o caminho da humanização. Porque o ser humano, se ele não tiver as suas capacidades sociais mesmo, né? De capacidade emocional, de lidar com o mundo, ele tampouco conseguirá desenvolver a capacidade cognitiva. Então, o humano é sempre o centro, a criança na sua parte, no seu aspecto humano. A tecnologia, ela é realidade, ela é necessária, hoje, assim, ela está. Mas ela não tem que suplantar a humanidade. Então, é isso. É oferecer um celular para uma criança de 5 anos? Não. A criança, ela precisa ter a vivência humana, porque antes de ser um programador, ela é uma criança. Sim. Ela é um ser humano, né? Porque se ela se torna um programador no momento de brincar, quando ela crescer, como ela conseguirá ter empatia por outro ser humano? Se ela só aprendeu a lidar com um objeto que, né? Aí a gente vai ter que ir lá atrás ficar tratando o socioemocional dele. Exatamente. Aí a gente vai precisar investir em clínicas, né? Para oferecer terapia. Saúde mental. Saúde mental, que a gente já está colhendo, né? Essa falta de saúde mental de crianças muito ansiosas, que não tem concentração na sala de aula. E aí, às vezes, chega na própria escola Samaúma, a gente recebe uma criança que veio de outra realidade e ela está, né, apresentando até sintomas de diagnósticos mesmo, diagnósticos médicos. Mas aí, quando você faz a higienização na rotina da criança, a higienização do sono, dormir no horário correto, brincar na natureza, a criança ela começa a apresentar a normalidade, né? Vamos dizer assim, a normalidade não é uma palavra interessante, mas assim, ela começa a apresentar um comportamento de criança. Sim. Né? Ser feliz como criança. E aí, se a gente trazer isso para os... Desculpa, Karen, você ia... Só para a gente complementar, né? Essa questão dos 5 anos aí também é bem preocupante no sentido da interação social, né? Que é ele com o celular dele, isso vai ocasionar cada vez mais individualidade. Então, se a gente pensar que a interação social é a base para os grandes teóricos do desenvolvimento infantil, e quanto mais a gente
A gente viu isso na pandemia, né? Como foi complicado a interação social. Então, a interação com outras crianças, com a natureza, com o mundo digital, com o adulto mediando tudo isso, é muito importante. Então, a gente precisa garantir, né, esse espaço. E se a gente pensar também que as cidades ficaram maiores, mais violentas, a gente não brinca mais na rua. Vocês devem ter brincado na rua, brincado na terra, né, fora da escola. Então, muitas vezes, isso é conseguido só dentro do espaço escolar. Então, esse espaço escolar precisa preservar, nesse sentido, tudo isso. Se a gente olhar para o professor hoje, porque aqui a gente está falando no fim, assim, pelo menos na minha análise, a gente tem que pegar o equilíbrio e potencializar ele de uma maneira muito forte. Mas e os professores? Como que eles vão lidar com tudo isso? Porque, por exemplo, nós temos uma metodologia que tem que ficar clara, provavelmente lá os professores têm toda uma formação para isso. Já já você fala. Karina, e lá na prefeitura, como que a gente consegue lidar com tantas professoras de mentes diferentes? Como que você vai? Porque algumas são a favores, algumas entendem um pouco mais dessa metodologia, outras não, outras são a favor de tecnologias em tudo. Como que a gente lidar com isso? Vocês estão ali na secretaria tentando colaborar e montar isso. Nós temos nós temos 20 mil alunos na educação infantil, então vocês imaginem quantos professores. E nós temos professores de diferentes faixas etárias. Então, já estão chegando professores nativos digital, que já nasceram numa era que já existia tecnologia como a gente tem hoje, e professores, né? Agora eu vou revelar minha idade, como eu, não sei vocês, né? Que tiveram que migrar para essa era, né? Que passamos por essa transição. E aí, esse trabalho, essa interação entre os pares, entre os professores, também é importante para o avanço desse conhecimento. Então, nós temos uma formação continuada, que vai não só em questão à tecnologia, mas aos outros assuntos, trabalhar isso em rede. E nós temos o formadores na Secretaria de Educação que fazem esse trabalho. Sim. Nós temos também o coordenador pedagógico de cada unidade escolar, que é responsável pela formação local, né, para os professores. Que tem que acompanhar esse processo dos professores. É ele que é responsável pela formação continuada na unidade escolar. E dá o suporte. Então, nós temos encontros, né, com esses gestores, coordenadores, diretores, de formação continuada com os professores também, não só na questão da tecnologia, mas também em outros assuntos que aplicando tudo, né? Importantes. Por exemplo, na educação infantil, a gente está trabalhando também com a questão da cultura do escrito, com o cuidar, né, e educar, a questão do brincar. Então, a gente vem trabalhando também outras áreas. Mas essa formação continuada, ela é muito desafiadora, né, mas ela é possível. E lá na Samaúma, imagino que assim, o professor também tem que adentrar tudo isso, né? Ele não pode ser um professor tecnológico, aliás, ele pode, mas ele tem que também ter essa paixão e entender esse conceito. Existe uma formação específica para isso? Na pedagogia Waldorf, em geral, o profissional, e na escola Samaúma também, o profissional ele é pedagogo, né, e precisa de uma formação em pedagogia Waldorf. E aí o professor, né, a grande habilidade de um professor da educação infantil é observação. Então, ele interage com a criança, mas ele observa também aquela criança na sua interação, porque a criança, a infância, ela carrega consigo uma sabedoria inata. Então, as crianças num parque, as crianças brincando, elas estão se desenvolvendo. O grande equívoco é nós acreditarmos que não existe desenvolvimento, né? Quando você não oferece alguma atividade. Nas brincadeiras. Exatamente. Então, a criança, algo muito simples. O meu filho, quando estava no jardim de infância, ele tinha o hábito de montar uma gangorra e ele colocava os troncos para pesar. Ele estava aprendendo sobre... Exatamente. Quantidade. Ele estava fazendo. Ele construiu uma torre, a torre caía e ele começava a equilibrar. Então, a brincadeira, ela é aprendizado na primeira infância. Mas como convencer, desculpa, eu vou cortar, mas como que a gente convence os pais disso? E aqui eu estou falando de aqui não falamos ainda sobre isso, porque eu não quis levantar essa bandeira, mas né, um esposo de uma professora, como que a gente convence os pais disso? Sim. Porque eu acho que a maior dificuldade, e aí lá a gente tem esse conceito muito bem formado, mas como que a gente convence os pais de que as professoras, isso é um trabalho também, que ela está observando o seu filho, que as atitudes que existem lá
precisam ser apoiadas. Existe esse respaldo da coordenação, por exemplo? Sim. Na verdade, os pais, eles são fundamentais para completar esse processo, né? Então, essa relação família e escola, ela é muito necessária. E, na verdade, a gente aproximar, trazer esse pai para conhecer o trabalho da escola, esse pai para ver o que a criança faz lá, né? Aí a gente tem reuniões pedagógicas, a gente tem também atendimento a pais, a coordenação pedagógica também, a direção da escola, elas também fazem esse trabalho de conscientização. Então, nós já tivemos, por exemplo, quando eu estava na escola, né? Hoje eu estou na secretaria, a gente teve uma vez uma criança que chegou na escola com 3 anos e a mãe foi lá questionar por que a criança não estava sendo alfabetizada, né? Por que a criança não estava com atividades escritas, com letras, né? E, na verdade, ela veio de uma escola particular que ela tinha uma apostila de 3 anos de idade de educação infantil, né? E aí a gente levantou essa problemática, levantou essa problemática na escola, né? E os pais começaram a questionar. A gente fez uma reunião mostrando, né, algumas propostas mais tradicionais, que não favorecem o pensamento, que não favorecem a brincadeira, e mostramos, né, uma outra proposta que era que a gente estava desenvolvendo sobre a cultura indígena, né? E no final perguntamos qual que vocês acham que vai ser mais favorável para o seu filho no mundo lá fora, no mundo real, né? Então é importante trazer os pais para conhecer esse trabalho, divulgar esse trabalho nas escolas, para os pais, quando eles vão deixar os filhos, você pode ter um mural, você pode ter alguma coisa lá, e que o pai entenda... As amostras isso, as mostras culturais, pedagógicas, que o pai entenda, né, essa importância dele valorizar o trabalho do professor, porque quando a gente ficou na pandemia, a gente viu quanto que é difícil ser professor em casa, né? Sim. Então, na verdade, é um trabalho conjunto, e não é um trabalho que vai acontecer assim do dia para a noite, é uma construção. Certo. Bom, a gente tem que ir partindo para o final. Michele, se você puder dar um recado, tanto para os pais como para os professores, trazendo toda essa essência da Samaúma, qual recado você daria? Olha, o que eu trago, né, para as famílias, eu acho que as famílias, tenho certeza, a família ela é indispensável para o processo de formação do ser. Então, a escola sozinha ela não consegue. Qualquer pedagogia, né? A Waldorf, que é a que nós escolhemos, ela sozinha ela não faz, né? Sem a família. A grande solução para nós educarmos, criarmos seres humanos integrais é que a família tome consciência, tenha consciência da sua parte. Então a Escola Samaúma, ela oferece um campo assim muito fértil para o desenvolvimento da criança. Mas sem a família também fazer parte disso, é impossível, assim como na rede pública. O que nós temos que levar como mensagem é que a infância ela dura muito pouco. Sim. A infância dura no máximo 8 anos. Depois disso, a criança ela já está indo para outro lado. 8 anos que não voltam mais. Sim. Então, a criança jamais vai voltar a brincar. O que ela não fez naqueles 8 anos, ela não fará mais. É muito importante que nós preservemos esse momento. Os adultos que estão no entorno da criança, eles têm o dever de proteger a infância. Esse é o nosso maior papel, proteção. É isso. Karina, uma frase para os professores. Você que tem, representando aqui a secretaria, mas qual frase você que é professora, que está hoje na Secretaria de Educação, qual frase você deixaria para os professores da rede municipal? O papel, né, dos professores, ele é e continuará sendo fundamental. Nenhuma tecnologia, inteligência artificial irá substituir o papel do professor. É isso. E para garantir, né, esse trabalho, de continuar aprimorando esse trabalho, o professor terá que participar, fazer a sua própria formação continuada, se atualizar. Não é uma coisa fácil, né? A gente entende que é um processo, mas que a gente conta muito com eles para ajudar nessa questão da tecnologia ser com intencionalidade pedagógica, colaborativa, essa cultura digital, chegar na escola de uma forma que vá humanizar a questão da tecnologia. Então, nesse sentido, os professores aí são e continuarão sendo aí essenciais. É isso. Bom, para você aí de casa, eu trago para você a mensagem: criança, brinque muito, aproveite a sua infância. E você, professor, traga o seu equilíbrio
e não desista. Se reinvente todos os dias, porque vocês são a base para o nosso país. Muito obrigado. Conexão Tech termina assim com você, professor, que você é o responsável pela formação de todas as crianças do nosso país. Até a próxima.